Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, amém? Tome seu assento, queridos, muito obrigado. Glória a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor Jesus nos concede de estarmos na sua presença para podermos aprender a sua palavra. Mais um dia no culto de Tutano, né, meus irmãos? Para podermos crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus pela oportunidade e também ao nosso pastor Joel, que pediu para que nós aqui viéssemos estar. E nós obedecemos, não é isso, às determinações do nosso pastor, entendendo que é de bênção para as nossas vidas quando nós assim o fazemos. Também louvo a Deus pela vida do pastor Ismael Aguiar, que aqui representa o nosso pastor, a nossa diretoria, que também Deus seja louvado na vida do nosso companheiro, bem como todos os obreiros, irmãos que estão aqui presentes. É sabido de todos nós, como o pastor já nos adiantou, pastor Ismael Aguiar, nosso pastor está nesse curso de diagnóstico da família cristã, e nós estávamos até participando os 2 dias, muito bom o curso, muito profundo, é isso, e os irmãos que começaram estão lá dando sequência, nesse momento estão estudando e com certeza estão adquirindo mais informação e mais orientação da parte de Deus através da vida do nosso pastor. Irmãos, nós estamos dando sequência ao assunto da agenda islâmica 4, é isso? Os irmãos têm um boletim aí, o estudo é o 618 e o boletim é 480, né? E o tema de hoje é Guardiões desta e das futuras gerações. A base para esse estudo, queridos, que diga-se de passagem, é uma sequência de estudos e que se conclui na data de hoje, aqui para nós da sede, e que para os próximos dias, com certeza, virá outro tema, mas nós vamos aqui focalizar a conclusão deste assunto, e a base bíblica vai ser Provérbios 22, se os irmãos podem, por favor, quiserem abrir a Bíblia ou ler aí a página do seu boletim, diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22 e versículo 6. Muito bem. Irmãos, hoje, nessa conclusão da agenda islâmica 4, essa agenda, né, de estudos, hoje iremos falar sobre guardiões desta e das futuras gerações. Esse é o tema que vai ser tratado hoje. Eu quero aqui aproveitar o ensejo e louvar a Deus pela vida do pastor Francis Brito, não é isso, ali de Londres, da nossa igreja, do Ministério do Belém, que escreveu esse material, e material rico, irmãos, assim como os demais que escreveram também, foi de muita importância para nós, como nós fomos aqui enriquecidos e como nós aprendemos através desta série de estudos, através da vida do nosso pastor, bem como todos aqueles que escreveram, não é isso, esse material. A introdução diz o seguinte: estamos no último estudo de nosso currículo doutrinário da agenda islâmica e esperamos que ao longo destes estudos o Espírito Santo nos tenha despertado para ações cada vez mais concretas e crescentes no que diz respeito a uma apologética preventiva, na importância do cuidado espiritual, bem como no preparo dedicado para cumprirmos o ID, no desafio de alcançá-los para o Senhor Jesus. No estudo de hoje, corroborando com os meus companheiros,
na agenda islâmica, estaremos observando o quanto é preciso melhorarmos o cuidado com as futuras gerações. Nós somos alvos, porém, nossos filhos, nossos netos são os alvos preferidos do inimigo das nossas almas. Pois se o inimigo tiver sucesso em alcançá-los, as futuras gerações crescerão debaixo de sua influência e autoridade. Então, aqui já na introdução, a gente já percebe que nós estamos em um campo de batalha, irmãos, né? Quando se fala do Ide de Jesus, quando se trata de um assunto como esse, islamismo, a religião que cresce, né, de uma forma significativa, nós precisamos olhar para o futuro, né, para as próximas gerações. Como é que essa geração que está vindo vai lidar, não é isso, com essa temática. Por isso não podemos transcurar da responsabilidade em investirmos todo o recurso possível no cuidado de nossa alma, para assim estarmos aptos para a vacina, preparo e cuidado das futuras gerações. Porque a gente não pode pensar só em nós mesmos, né? Mas nós precisamos pensar que se Jesus não buscar a sua igreja, pastor Axel, nós vamos passar, não é isso? E as futuras gerações, os nossos filhos, os nossos netos, não é isso, pastor Ismael Aguiar? Eles vão permanecer, né? E aí a geração que vai vir precisa receber a instrução da geração que vai passar, né? Então, esse elo não pode ser cortado. A gente precisa ter essa consciência. E o estudo vai trabalhar sobre esse detalhe. Esta não é apenas uma responsabilidade do ministério, né? Nem tampouco de cada pastor ou líder. Então a gente precisa conscientizar que a responsabilidade de ser guardiões das futuras gerações é minha. Não é isso? Então, a gente, às vezes, ouve alguém dizendo, isso é o fulano que tem que fazer. Isso é o Beltrano que tem que fazer. Quando, na verdade, somos nós todos que precisamos fazer. De uma forma coletiva e também de uma forma individual. Não é isso? Muito bem. Uma estratégia conhecida. Não há nada de novo no conceito básico da estratégia do inimigo das nossas almas. A questão é que muitas vezes estamos tão distraídos que não prestamos atenção. E você há de convir comigo que às vezes, irmãos, muitas coisas na nossa vida acontecem debaixo do nosso nariz e a gente não se dá por conta que aquilo está acontecendo. E quando o tempo passa, a gente vai ver, não é isso? Vai sentir os resultados das ações que ocorreu naquele período que a gente não tinha observado, né? Então, a gente precisa se conscientizar que o inimigo tem as suas estratégias. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer o seguinte, dizia assim, olha, irmãos, o inimigo tem as suas estratégias e nós precisamos ter as nossas, né? Então, com a orientação de Deus, irmãos, Deus vai nos dando estratégia para poder lidar com as estratégias do inimigo. Não é isso? Então, o inimigo tem as suas estratégias, não tenha dúvida disso. Mas Deus é bom demais, irmãos, que tem nos dado estratégia, não é isso? Para podermos lidar com estas questões, né? A questão é que muitas vezes estamos tão distraídos que não prestamos atenção. Já li sobre isso. Quando olhamos ou olhamos para as histórias dos grandes impérios e conquistadores do passado, observamos que entre elas figuravam características muito similares: aniquilação ou subjugação. Era muito comum entre os países que lutavam entre eles ou entre inimigos ali em determinado tempo, em determinado
território, né? E aquele que perdia a batalha, ele era subjugado, ele era aniquilado, até mesmo através da espada ou através de um elemento de fogo, né? Armas de fogo, se for o caso. Mas o seu inimigo, com certeza, tinha o maior prazer em aniquilar. Quando você lê as histórias de guerras, você vai ver que era muito comum a aniquilação daqueles que perdiam a guerra, né? Eles eram mortos, eles eram aniquilados, varridos, né? De uma forma significativa. Ou subjugado, era levado cativo, a gente vai ver isso até mesmo com os israelitas, quando foram levados cativos para ficarem na Babilônia, né? Foram subjugados, ficaram ali sobre a ordem, né? Sobre a orientação de Nabucodonosor. Então isso é subjugação, né? Nessa última, observam-se algumas características que poderíamos variar. Todo o povo conquistado era reduzido à escravidão ou a um genocídio programado, né, que era praticado segundo a estratégia do conquistador. O segundo projeto do conquistador, um grupo seleto de escravos era poupados para um fim específico, que poderia variar. Haviam escravos das mais diferentes esferas, sendo muitos destes reprogramados mental e culturalmente. Processo hoje conhecido como a reengenharia social, para um propósito bem específico. Então, o que acontecia quando o conquistador, né, saía com o troféu de vitória da guerra e subjugava, quando não aniquilava, subjugava e levava pessoas cativas para o seu país? Qual que era a estratégia desse conquistador, né? Era selecionar no meio dessas pessoas que foram conquistadas, né, que foram ali capturadas, melhor dizendo, era observar o nível social, o nível intelectual dessas pessoas. E usar essas pessoas com esses níveis intelectuais e cultural para poder servir de ferramenta para uma reengenharia social, né? Trabalhar na mente dessas pessoas para um propósito específico, né, do conquistador. Então trazia uma pessoa de uma outra nação, né, para a sua nação, como escravo, porém uma pessoa era de nível intelectual alto ou cultural, e usava esses benefícios dessa pessoa para uso exclusivo do conquistador, para que essa pessoa que foi subjugada fizesse, né, trabalhasse em prol da causa do conquistador. Não é isso? E a gente não precisa ir muito longe, irmãos, para ver isso. Em Daniel, no capítulo 1, no versículo 3 e 5, está aí na sua apostila, diz o seguinte: e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real, e dos nobres jovens, em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Então veja que era muito comum, isso aconteceu com aqui Daniel, né? Os irmãos vão ver isso acontecendo também com Ananias, Misael e Azarias, que foram jovens ali de um alto calibre intelectual, né? Dos príncipes ali de Israel, que vieram, né, que estavam ali na nobreza, que vieram para servir de alguma forma a Babilônia, a Nabucodonosor. Quando os irmãos vê o nome, por exemplo, de Daniel, queridos, Daniel, vocês vão ver que depois que ele vai para a Babilônia, o seu nome é mudado.
né? Não sei se os irmãos perceberam isso. Daniel passa a se chamar Beltesazar. O seu nome é mudado, né? Porque exatamente passava essa ideia, mudava até o nome do cidadão que foi ali capturado. Por quê? Porque mudava, era uma ideia de que se passava que esse personagem tinha que mudar até a sua identidade, né? Para poder servir aquela nação. É isso? Então, o Daniel, os nomes dos personagens bíblicos estavam muito ligados a Deus, a Yahvé, né? Daniel, por exemplo, significava El tem julgado, que El era uma expressão a Jeová. Então, Jeová tem julgado, é o significado do nome de Daniel. Ele vai para a Babilônia, quando chega lá, Beltesazar, que significa Bel protege a vida do rei, né? Então já mudava o sentido da coisa, não é isso? Então veja que essa era a ideia mesmo do conquistador, é levar o subjugado para a sua nação e mudar, se possível, até a sua identidade, né? Ananias, Misael e Azarias também é a mesma coisa, né? O Sadraque, o Mesaque e o Abednego. Então, eles também tinham nomes, por exemplo, o Azarias teve o seu nome mudado para Abednego, né? O que significa Azarias? Significava Azarias? Yahvé tem ajudado. Mas ele vai para Babilônia, aí mudam para Abednego, que significa, provavelmente, significa servo do deus Nabu. Então, vai mudando, né? E aí você fala, não, mas isso era só na Babilônia. Não. Quando José vai para o Egito, o nome de José também muda para Zafenat-Paneia, né? Era a ideia de se mudar até a identidade do cidadão, né? Quando chegava àquela nação. Então, veja, irmãos, que nós precisamos ter esse cuidado, não é isso? Com relação as futuras gerações, nós somos os guardiões, né, das futuras gerações. Vamos seguir aqui. O pedido do rei era: alguns dos israelitas, jovem que preenchesse certas características, foram selecionados para ser imergidos na língua e cultura caldeia, a fim de servir ao propósito do rei. Destaco que houve um tempo dedicado especificamente para que o ciclo de imersão fosse concluído, e isto nos dá algumas lições que deveríamos meditar. Ao longo destes séculos, estratégias similares a estas foram aperfeiçoadas e desenvolvidas. Um exemplo bem próximo é o nazismo. Aí quando você vai lá para o século XX, em especial ali 1933, os irmãos que gostam de história, você vai ver que no dia 30 de janeiro, Hitler se tornou chanceler alemão. E uma das primeiras leis que fez passar tratava do casamento. Olha a estratégia de Hitler, né? Hitler tinha uma estratégia, queridos, interessante, porque ele era um grande apoiador que os jovens se casassem, né? E não só isso. A ideia era que houvesse um aumento exponencial na taxa de natalidade. Então, pensa num camarada que gostava de ver os jovens casando, né? E esses jovens tendo filhos, filhos e mais filhos, filhos e mais filhos. Até daquela impressão que Hitler era muito bonzinho, né? Que gostava de ver a felicidade das pessoas, né? Que gostava de ver a felicidade dos matrimônios. Nossa, como Hitler foi bonzinho. Mas a história não fica só nisso. A história prossegue. Por detrás dessa vontade, dessa alegria, né, de Hitler, havia uma agenda programada por Hitler, né? E aí no estudo você vai ver que ele até, para esse incentivo de natalidade, propunha o casamento dos jovens o mais cedo possível, com incentivo financeiro, de empréstimo, que representava 1 ano de um bom salário. E ao nascimento de cada filho, 25% do valor era abatido. Então vamos lá, a pessoa pegava um empréstimo significativo, equivalente a 1 ano de trabalho, né? O jovem ficava animado, casava, tinha filhos,
né? E no primeiro filho que ele tinha, 25% dessa dívida era batida. Aí o jovem ficava empolgado, né? Recém-casado, novo, né? Pô, nós vamos ter outro filho, porque nós já pagamos esse negócio, já vai abater mais 25%. Aí já não está mais devendo 100% da dívida. Já tem 2 filhos, agora é 50% da dívida batida. Ah, não, vamos ter o terceiro filho, porque nós já abate mais 25%. E depois que nós pagar, a gente pode fazer outra. Você entendeu a dinâmica? Incentivo para que houvesse um alto número de natalidade naquele período do século XX. Né? Então, sendo assim, com 4 filhos, tinha 0 de dívida. Afora um prêmio, aí quando a criança nascia, tinha um prêmio equivalente, de um equivalente financeiro para cada neonato. Cada recém-nascido que nascia também recebia um prêmio aí do chanceler alemão Hitler. Olha que bonzinho que ele era, né? Se a história parasse por aí, estava tudo certo. Seu alvo era a multiplicação da população ariana. Exército, mão de obra. O que ele estava querendo? Exército e mão de obra. Ele estava olhando lá no futuro. Hitler estava olhando para aquelas crianças que nasciam, cada criança que nascia, ou cada mãe que estava gerando um filho, na visão. Ele era visionário, mas para o lado ruim, má, né? Ele observava, aí vem um soldado. Desse ventre dessa mulher está nascendo um soldado. Né? Então, ele estava olhando para as próximas gerações. É isso. E aumento da população, aumento do exército, aumento de mão de obra, etc. e tal. Também instalou uma reforma geral de todo o sistema de educação alemão para o doutrinamento nazista, promovendo total reprogramação social na Alemanha. Quando você vai ler a história, eu estava... quando eu passei por isso aqui, eu fiz um levantamento, eu estava lendo um artigo sobre a educação, essa reforma na educação na Alemanha. Foi muito cruel, irmãos, foi muito difícil, né? Porque muitos professores que eram apartidários ficaram sem trabalho. Muitos deles foram aposentados, foram encostados, né? E judeus também ficaram sem trabalho. Então, só poderia trabalhar na nova agenda de Hitler, na questão da educação, quem aderisse à ideia comunista do partido, né? E quem estava disposto àquela nova agenda. E muitos professores, muitos docentes saíram fora, porque entendeu que a agenda não era nada comum, era uma agenda anticristã, antibíblica, né, que fazia mal. Mas muitas pessoas, muitos docentes foram contratados. E detalhe, esses docentes que foram contratados, a história diz, que eles receberam cursos, palestras. Né? Hitler investiu pesado nos docentes, para que os docentes fossem preparados para ensinar os filhos que estavam na escola aquela nova agenda de Hitler. Né? E aí a gente vê que essa questão do Hitler, qual que era a ideologia do Hitler? Aqui, muito rapidamente. Ele era antissemitista, trabalhava com antissemitismo. A ideia era varrer todos os judeus. E ele varreu com muitos judeus. Foram 6 milhões de judeus que foram mortos por Hitler. Né? Ele era a favor do antiliberalismo, porque entendia que você não podia ter voz. Até parece, irmãos, que a gente está num período de Hitler. Porque você não podia ter voz. Fazia parte da agenda de Hitler. Né? Antiliberalismo, você não vai falar não. Você vai amordaçar a sua boca. Você não vai falar. Né? Se você falar contra, você vai ser punido, você vai ser morto, você vai ser castigado. Né? Então, veja que essa agenda está muito estranho, né? Parece que eu estou falando para os dias atuais. Isso aqui é coisa do século XX, lá de 1933. Né? O racismo, né? A exaltação à guerra
Hitler preparava as pessoas para a guerra desde cedo, os garotinhos. E havia na escola os professores que passavam apurados, né? Porque os professores eram observados e supervisionados por alguém. Alguém estava vigiando os docentes para ver se eles estavam seguindo a agenda de Hitler. Caso fosse desobedecida, eles eram punidos, né? E já não se falava naquele período, o artigo que eu li dizia o seguinte, que já não se falava naquele período, bom dia, boa noite, boa tarde. Era salve Hitler. É? E desde a escola, as criancinhas. E você tinha que falar entre 100 a 150 vezes por dia, viva Hitler, salve Hitler. Essa era a saudação. E se não fosse cumprido, havia ali punição. Né? Então, essa era a agenda de Hitler, né? Exaltação à guerra, a eugenia, ideal de purificação da raça, aquela ideia de que a exaltação da raça germânica, que eles eram povos elevados, que os germânicos, os alemães eram povos grandes, eram povos diferentes, eram até endeusados muitas das vezes. Né? Essa era a filosofia de Hitler. O nacionalismo extremo, o desejo de expansão territorial, desprezo pelas artes modernas e etc. Então, quando você busca as informações, você vê que por detrás daquela bondade de Hitler, do neonato, do crescimento da população, ele estava olhando em guerra, ele estava pensando em batalha, ele estava pensando em derramamento de sangue. Né? Ok, vamos seguir aqui. Mas tudo isto não aconteceu de qualquer forma. Tudo começou em 1919, quando Hitler filiou-se ao Partido Trabalhista. Meu Deus, trabalhista, meu pai, Jesus. Ok, alemão. A sigla em alemão era DAP, né? Em Munique. A partir disso, toda uma construção ideológica em um império, passo a passo, foi tomando forma. Fato é que o nazismo demorou 14 anos para assumir o poder total. Porque eles vêm assim de mansinho, irmãos. Eles vêm com jeitinho. Por isso que o estudo trabalha com essa questão, guardiões desta e das gerações futuras. Porque nós precisamos estarmos atentos, porque eles vêm sorrateiramente. É o tal do sapatinho de algodão. Ah, não tem nada não. Você já viu a história aqui alguma vez você deve ter ouvido a história do papagaio e do gato. E conta a história, uma parábola, né? Contar aqui a história para vocês distrair um pouco, né? Mas está dentro do assunto. O papagaio estava assim tranquilo e veio o gato e deu um bote assim, um pulo em cima do papagaio e arrancou uma pena. Aí alguém falou assim, ei papagaio, olha aí, você perdeu uma pena, rapaz. Quase que o gato te pegou, hein? Falou, não, foi só uma pena. Que isso? No outro dia, o gato deu outro pulo em cima do papagaio, ele deu bobeira lá, andando, caçando comida no chão. O gato deu um pulo, ele voou, mas arrancou outra pena. E alguém falou, olha gato, olha o papagaio, o gato tirou aí outra pena tua, hein? Não, mas é só uma pena. E isso foi acontecendo. Chegou ao ponto que o papagaio não tinha mais pena. E quando ele foi voar, como é que voa sem pena? O gato pegou ele pela boca e comeu. Né? Então, é aquela coisa, não tem nada não, é só isso aqui não, é só essa matéria na escola, não, é só isso aqui, é só essa vez. E aí, sorrateiramente, as coisas vão entrando. Quando menos se percebe, estamos tragados, estamos acorrentados, estamos presos. Se nós não tivermos estratégia de Deus, irmãos, para lidar com as estratégias do inimigo. Tá certo? Os especialistas concordam que a educação é principalmente sobre o que somos treinados para amar, não apenas o que somos ensinados a saber. Colocado em outra forma, a educação é sobre a formação da alma, não informação e instrução do ser. Essa formação constrói uma cultura de vida. Em 6 anos,
controlando todo o sistema de educação alemã, Hitler preparou, através da escola, que se chamava Filhos do Estado. A ideia dele era essa, né? Utilizando um programa denominado Jovens de Hitler. Através disto, ele formou uma geração de soldados, oficiais, engenheiros, médicos e a estrutura militar que assombrou o mundo, né? Estas eram lições e estratégia do próprio pensamento progressista. O aparelhamento, quase não sai aqui, ideológico do Estado através da educação. O movimento progressista que nasce por volta de 1870 usa o poder da escola pública para dar os primeiros passos na reengenharia social e moldar a cultura e as afeições morais e espirituais dos alunos. E se concentraram muito nesse novo aliado. Descobriram que, controlando a educação, eles poderiam controlar a cultura e os valores da nação. Até o início do século XX, quase todas as escolas seguiram um modelo cristão clássico e cultivavam uma cosmovisão. É isso? Pejorativamente conhecida hoje como modelo judaico-cristão, no que diz respeito à vida social e os valores da família. Porque aos poucos eles vão lá tirando uma matéria que tem uma filosofia judaica cristã, tira uma matéria hoje, tira uma matéria amanhã, daqui a pouco toda a grade está secular. Toda a grade já está baseada em filosofias de sociólogos comunistas, né? E quando você acha que o seu filho, sua filha, seu neto, sua neta está sendo estruturado naquela visão que você foi há tempos atrás, a gente às vezes está totalmente ou redondamente enganado, porque há uma reengenharia, né, nessa questão educacional, principalmente nas escolas públicas, né? Começaram a trabalhar atacando muito esse modelo de ensino em 1915, pouco a pouco começaram a substituir a educação cristã clássica pela educação progressista, né? E tentaram tornar a educação cristã clássica ilegal, que é essa educação de ideia judaica cristã. Okay? Nos Estados Unidos, aqui, eles fracassaram por pouco no início de 1920. Infelizmente, por boa parte dos cristãos não compreenderam o que estava acontecendo ao longo do tempo, baixaram a guarda. Hoje o movimento progressista está tão enraizado e já quase não se conhece mais a cosmovisão cristã, porque muitas crianças, muitos já estão sendo ensinados nessa filosofia, nessa agenda do movimento progressista. Aliás, em muitos lugares, ela foi criminalizada. Então é um desafio criarmos nossos filhos na cosmovisão cristã. Se tornou um desafio, né? Você criar os filhos. Porque, irmãos, uma vez eu ouvi alguém dizer algo interessante. Dar arroz e feijão para os filhos não é difícil. Deus te dá graça, você vai lá e nunca falta, Deus sempre supre. Agora, educação, meus irmãos, é um desafio. Porque o Estado, muitas das vezes, pensa que os nossos filhos são deles. Porque boa parte do tempo, os filhos das pessoas estão na escola, estudando, né? Os nossos filhos estão estudando. Então, muitos entendem que eles têm mais tempo com a filosofia progressista do que propriamente dito com a escola dominical da igreja, né? Então, esse é o grande desafio. Enquanto os cristãos defendiam ou estavam distraídos com outras causas, os progressistas trabalhavam incansavelmente, silenciosamente para reformar a escola e, consequentemente, os filhos dos crentes. Eles controlaram o sistema educacional ocidental. Desde então, já em 1928, o progressista Charles Potter mostrou claramente que os progressistas haviam cumprido a missão. Ele disse que a escola dominical teísta, que é essa escola dominical teológica, que nós ensinamos nossos filhos aqui,
Ele estava dizendo, reunindo-se uma vez por semana, pode fazer para conter a maré de um programa de ensino humanístico de 5 dias? Era uma pergunta que ele fez, né? Hoje sabemos a resposta para a pergunta de Potter. Não muito ou quase nada. Mas sabe o que vejo de impressionante nisso? A base de toda esta ação sempre esteve diante dos nossos olhos, reveladas na palavra do Senhor. Observe, Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Aqui nós vemos a base, irmãos. O próprio Hitler, dizia o seguinte, dai-me uma criança e eu tenho ela para a vida toda. Um coração de uma criança é puro, a criança é muito fiel. E a criança quando aprende, meu irmão, ela aprendeu, sabe? Então, a base é o menino. Salomão apenas reverbera a instrução que o Senhor deu através de Moisés, Deuteronômio 6, 9. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as estimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando-se, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, e nas tuas portas, e por aí vai. Veja, a missão que os pais tinham com relação aos seus filhos, para proteger os seus filhos do futuro. Porque quando você lê aqui Provérbios 26:2, tem 2 extremos. Tem o menino que precisa de instrução, e no final do versículo, do outro lado da ponta do barbante, tem um velho desviado. De um lado tem o menino que é instruído, do outro lado existe a possibilidade de um velho ou de uma pessoa experiente, desviada. Então, quando não se trabalha na instrução do menino, futuramente teremos pessoas experientes desviadas, afastadas, dos propósitos do Senhor. Como é sabido, o Senhor nosso Deus nos deixou tudo bem revelado. A importância da educação, da instrução, que sempre fora uma responsabilidade dos pais, e em especial do pai, e não da escola. Porque às vezes o pai não tem tempo para o filho, fala, a escola vai fazer isso. E a escola vai fazer mesmo. E a escola vai fazer muito bem o que sabe fazer. Quando a escola ela tem uma agenda progressista. Ela vai ensinar tudo que não presta para os nossos filhos. E aí, depois, irmãos, a gente não pode culpar a Deus de uma coisa que Deus tem nos instruído. Parece que até hoje muitos de nós não nos apercebemos disso. Eventualmente, como disse Potter, o que pode a EBD fazer com um dia, com uma hora de aula, contra a avassaladora onda do progressismo, muitos de nós ainda temos essa pequena esperança de reforço da nossa alma e vacina contra o doutrinamento ideológico que é a EBD. Se nos privamos, consequentemente, nossos filhos também farão o mesmo. Como resistiremos então? Então, quando você lê lá Provérbios 22:6, instrui o menino no caminho. O que é instruir o menino no caminho? É você pegar o menino pela mão e levar. E tem, infelizmente, irmãos, tem muitas pessoas que falam, meu filho está na igreja, meu filho está na igreja, está servindo a Deus. Mas o menino está sendo instruído o caminho, e não no caminho. Vai, meu filho, vai para a igreja, menino, vai para a igreja. Mas o pai não vem, a mãe não vem. A ideia aqui é que o pai, a mãe, a família juntos. Instrui o menino no caminho, é juntos com os seus pais. Não é instruir o caminho, menino, vai lá, o caminho é esse. E o pai não dá o exemplo. E diz um grande pensador que os pais devem 3 coisas aos seus filhos. 3 coisas os pais devem aos seus filhos. Primeiro, exemplo. Segundo, exemplo. Terceiro, exemplo. Então, é uma responsabilidade dos pais muito grande, irmãos? Que Deus nos dê graça para poder atender essa demanda, não é isso, irmãos?
Preenchendo as brechas que deixamos. Enquanto vivemos em um mundo de efervescência geral na sociedade, principalmente ocidental, o islamismo tem se aproveitado da fragmentação social e da desatenção dos cristãos. Você já se deu conta disso? Afinal de contas, irmãos, nós estamos falando de islamismo, né? Muito bem. Preenchendo as brechas que deixamos, nós vamos ver aqui. Quantos muçulmanos fazem parte do seu cotidiano? É uma pergunta. No trabalho, no mercado, grande ou pequeno, perto de casa, nas lojas diversas, na feira, no transporte, no hospital, ou no médico de família, ou o vizinho de sua casa. B. Na área política, por exemplo, hoje no Congresso americano existem 4 deputados federais, mais de 62 funcionários entre Câmara e Senado, com outras 378 pessoas de suporte terceirizado, que são muçulmanos. Olha isso, irmãos. C. No Reino Unido, nas 10 maiores cidades, 5 delas têm seus prefeitos muçulmanos. Entre elas Londres, o qual foi reeleito no fim do ano passado. Na França, a crise não é menor, pois sendo o país com a maior população islâmica, cerca de 5 milhões, o governo luta para impedir a politização e criação de partidos islâmicos. No Brasil, é crescente a presença e influência deles em todos os estratos sociais, né? Claro, na escola, na universidade, mais uma vez, e como assim vimos, na educação, são eles hoje dezenas de milhares atuando nessas áreas vitais. Então, aquilo que você vê, professores que têm uma filosofia progressista, né? Muitos não têm a filosofia progressista, mas têm a filosofia do islamismo. É um defensor do Islã, né? É um adepto do islamismo. Aquele professor lá da faculdade, aquele professor da escola, do college, aquele homem que está lá na frente da educação, ele é um adepto do movimento do Islã, né? Como tudo isso aconteceu no Oriente, sem que percebêssemos. Muammar Gaddafi, o ditador líbio, foi um profeta deste caos e não demos a mínima atenção. Olha o que Muammar Gaddafi disse uma certa vez, no ano de 2006 e depois em 2007. Escuta isso. Abre aspas. Existem sinais de que Alá nos dará vitória na Europa, sem espada, sem armas, e a Europa se tornará islâmica em algumas décadas. Reticências, fecha aspas. Ele disse isso em 2006. Né? Toda a Europa vai ser nossa, o islamismo vai tomar conta da Europa, irmãos, e tomou. Não é isso? Pelos dados, e tomou, você vê isso pelos números. Né? Depois ele diz o seguinte, abre aspas, reticências, diz assim, só existe uma verdadeira religião, o islamismo através de Maomé, reticências. E os que creem em algo que não seja o Islã são perdedores, reticência, fecha aspas. Então, foi um sermão para a oração na Nigéria, em 30 de março de 2007. Ele estava convicto, Muammar Gaddafi estava convicto de que a Europa seria do Islã, sabe? Eram convicções que eles tinham. E, de fato, irmãos, eu conversando aqui parece que com o pastor Ismael Aguiar esses dias, na escola dominical, ele falando, né, do peso que é quando ele esteve na Turquia. Né? O peso, irmãos. Cada 5 tempos do dia, eles param, eles têm uma sala de oração, eles se voltam em direção à Meca, eles se dobram o joelho, eles oram, eles falam com o seu Alá, que eles entendem ser o Deus verdadeiro. Né? A Europa sendo tomada por essa filosofia e por essa religião. Tá? Então, só para os irmãos terem uma ideia sobre o islamismo, a estimativa de crescimento do islamismo, em 2015 foi feito um levantamento, pastores e irmãos,
que os muçulmanos eles querem chegar em 2060 a 70% da população mundial. Sabe? Eles querem chegar a números absurdos, né? Eles querem deixar os cristãos, a estimativa é que em 2060 os cristãos fossem, ou sejam, ou seriam, ou vai ser, 34%, né? Enquanto eles querem chegar ao dobro, ou mais do que isso, do que os cristãos. E hoje os irmãos sabem que nas estatísticas, né, da demografia das populações, uma estimativa em 2019, aqui feita pelo Wikipédia, os irmãos podem dar uma googada e ver isso aí, o cristianismo, 2,4 bilhões, né? O cristianismo, que seria 29,81% da população mundial. O islamismo está na cola, né? Ele está com 1,9 bilhão, 24,6% ou 60%, 24,60% da população mundial. Então é claro que esses números aqui podem ser maiores, porque nem tudo o IBGE pega, né? No pente fino do IBGE muita coisa passa. Não dá para ser preciso. A malha não é tão fiel, né? A malha de triagem. Não é isso? Então, sei que esses números podem ser muito maiores. Tá? Mas o fato é que eles estão com uma estimativa, eles estão criando uma expectativa muito significativa com relação à religião deles, né? Muito bem. Mas tudo isso não aconteceu de qualquer forma. Tudo começou... não sei se... Não, acho que está voltando aqui. Deixa eu... onde eu parei aqui. Uma estratégia conhecida de todos nós, né? Ok. São elas justamente as que apontam acima a engenharia social, mudando paulatinamente o mapa demográfico das nações, onde pouco a pouco foram e vão se estabelecendo. Isso tudo através das seguintes formas. Como é que o Islã cresce? Vamos lá. Casamento. Né? Casamento e altíssima taxa de natalidade. Então, enquanto nós estamos aqui, não, eu não quero ter filhos, porque filhos é responsabilidade. Eu tenho que ter tempo para os filhos. Né? Eles estão lá produzindo. Né? E o Islã cresce muito, não é porque eles convencem as pessoas. Muitas das vezes é por livre, espontânea pressão. Né? E também é porque muitos nascem, como eles gostam de produzir, né? A família cresce, então todos ali passa a ser do movimento do islamismo. Né? Porque já está naquele contexto. E a criança não tem outra oportunidade. O que a criança recebe em primeira mão dos pais é aquilo ali. E como resultado, ela cresce sendo um bom adepto do Islã. Não é isso? Então eles crescem por causa dos casamentos, altíssima taxa de natalidade, a média de 2,9. Enquanto isso, os ocidentais estão mergulhados no descaso e atrapalhados pela ideologia progressista, preocupados com a carreira, distraídos com a luxúria, homossexualismo, aborto, divórcio, baixíssima taxa de natalidade. Enquanto eles estão 2,9 na média, os ocidentais estão 1,57 na Europa. Nos Estados Unidos está um pouquinho mais elevado, 1,66 na média. Quanto seria o ideal 2,1 para manter-se a população nativa, porque ao longo prazo, quando os pais não têm intenção de terem filhos ou muitos filhos, né? Então isso ao longo prazo diminui a taxa, né, demográfica. Os números caem. É isso? E os Islã, nessa filosofia, hoje, ao longo prazo, eles crescem muito. Né? Eles vão ter aí um número significativo muito alto. A educação é outro ponto. Esta é justamente uma das áreas que o Islã mais tem atuado. Você já se deu por conta dos nomes dos cientistas das grandes universidades alemãs, italianas, especialmente americanas e britânicas? Já percebeu também que muitas dessas universidades que nasceram como escola de teologia
que é a mãe de toda a ciência, uma expressão que o pastor Joel usou em 11 de junho de 2022, lá em Londres, na formatura dos alunos do JW Bible College, abrigam hoje também cursos de graduação no Alcorão e no islamismo. Porque enquanto nós estamos aqui no JW Bible College ensinando, né, a ideia judaico-cristã, também existe pessoas fazendo faculdade teológica, aprendendo o Alcorão, aprendendo o islamismo. Eles também estão se preparando, irmãos. Não tem mais ninguém bobo, não. Aqueles que estão mergulhados na heresia, estão mergulhados na seita, estão mergulhados no erro interpretativo, eles estão estudando a fio, noite e dia, noite e dia. Você já reparou como que um testemunho de Jeová é dedicado aos estudos? Eles vão para o salão, vão para estudar. Estuda, e depois sai de 2 e 2 importa, sabe? E sai pronto, sabendo o que vai dizer. E quando pega o cristão despreparado, apanha que nem pandeiro no samba. Isso acontece também com o Islã. Então, qual é a ideia do nosso pastor? Qual é a ideia da agenda islâmica? Né, desses ensinos? É nós nos prepararmos, irmãos. É nós criarmos uma apologética preventiva para podermos lidar com estas questões e não sermos envergonhados. Né? Muito bem. Caminhando aqui um pouquinho, queridos, guardiões das futuras gerações, percebeu que o futuro de nossos filhos e dos nossos netos estão ameaçados e já confrontados com tantos ismos. Você vai ver aí humanismo, iluminismo. Quando os irmãos veem essas questões de ismos, né? Globalismo, globalização, né? Hinduísmo, hindu, né? Então, eu lembrei do pastor Joel agora, o hindu, né? Vocês sabem, muito bem. Pois bem, esses ismos, né? Quando você busca o significado dessa palavra, se traduz para conceito, né? Qual é o conceito do que vem antes desse ismo, né? Então, o humanismo, qual é o conceito do humano na visão do humanismo? Qual é o conceito do iluminar, que forma a palavra iluminismo? Né? Qual é o conceito do globo na visão, né, do globalismo? É assim, é conceito, é o que aquela filosofia defende a respeito daquela palavra que vem antes. Tá? Então, ismos está muito relacionado a isso. Né? Mas em especial nesse tempo, pelo progressismo, porque nós cremos no progresso. Né? Então, o ismo é um conceito interpretativo do progresso. Então, quando esse conceito observa o progresso, ele cria uma agenda, chamada agenda progressista, né? Que vai na contramão da visão judaica cristã. Tá certo? Então, o islamismo é a mesma coisa, o conceito do Islã. Perceba o quanto um amigo de nossas almas é ardiloso, o inimigo das nossas almas é ardiloso, pois usa o progressismo para reprogramar a sociedade, instaurando uma nova religiosidade, e o sufocamento, né, e sufocando o cristianismo nos países ocidentais. Porque o que acontece é o seguinte, o pai, né, é um pai tradicional, os pais são tradicionais, e os pais estão morando na Europa, em um país da Europa. E aí a Europa está sendo bombardeada também pelo progressismo, pela agenda progressista. Né? Aí o pai fala, não, eu não quero que o meu filho defenda a bandeira LGBT. E com razão. Né? Diga-se de passagem, a bandeira LGBT tem 26 bandeiras. Há 28 bandeiras. É uma para cada tipo e gosto. Né? E aí o pai, para proteger o filho, fala, meu filho não vai estudar numa escola que defende a agenda do progressismo. Né? O pai é um tradicional, de família tradicional. Aí o pai vai procurar uma escola, estou falando em contexto de Europa. O pai vai procurar uma escola conceituada, uma escola que tem cunho religioso. Aí qual é a escola que o pai acha? A escola do Islã. Aí o pai fala,
entre uma coisa e outra, o pai fica no bico do corvo, como diz lá no Nordeste, né? E aí o pai fica numa situação tão difícil que tem que matricular o filho de alguma forma. E aí fica nas mãos dos adeptos e dos docentes islâmicos. E o menino tem que orar 5 vezes ao dia, o menino tem que aprender o Alcorão, o menino tem que ser um bom adepto, porque está numa escola do Islã. E as escolas que têm a filosofia do islamismo na Europa são escolas muito preparadas. São escolas que faz com que os pais pasmem diante da estrutura que existe. Irmãos? Então, a gente vê que é uma situação difícil. Caminhando para o fim, eu tenho aqui 1 minuto, a conclusão. Como ministério, estamos há 6 anos promovendo progressivamente os trabalhos da Comissão da Agenda Islâmica, criada sob a inspiração do Senhor Jesus e através da vida do nosso pastor Joel Costa. A partir desse mês, uma nova fase desse programa ministerial será desencadeada, com etapas bem distintas, que promoverá o envolvimento crescente de cada um de nós, belemitas, a partir dos Estados Unidos. E com certeza resultará na edificação da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo e salvação de muitas vidas, né? Então, aqui no final, queridos, eu vi alguma coisa aqui. Faça o SEI, Seminário de Evangelização Islâmica, e venha para o campo conosco. O nosso Senhor Jesus usará as vossas vidas, né? Para que o Senhor Jesus te usará e vidas serão salvas. Pode começar hoje, acesse o link, né? Você pode grifar aí com a caneta esse link, assinando e assumindo o compromisso e comprometimento de ser um missionário para os islâmicos. Responda esse importante levantamento do mapa demográfico islâmico do Ministério do Belém a partir dos Estados Unidos e por onde o Senhor nos tem implantado. Ok. A responsabilidade é minha. God bless you all in Jesus' name. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Receba o pastor Ismael Aguiar com alegria.